E essa palavra que eu trouxe nessa noite, oh Jesus, eu estou com ela guardada desde o ano passado, no meu bloco de notas. Eu só dei o título para ela, e à medida que os meses foram se passando, eu ia colocando algumas coisinhas dentro dela. E eu pensei que eu ia ministrar, eu ia fazer, talvez até eu faça, no mês de setembro, um culto aqui para pastoras e líderes de ministério de mulheres, ou mulheres que são líderes dentro da igreja, que tem... Eu ia ministrar para essas mulheres. E Deus falou assim comigo: não, essa palavra é para todas. E eu queria que você estendesse as suas mãos para mim hoje, que você me abençoasse, você que está aí na sua casa, que você me abençoasse. Porque eu me sinto hoje segurando um punhado de chave na mão. E essa palavra vai destravar vidas, vai destravar pessoas, vai arrancar pessoas de cativeiros e de prisões. E me abençoa. Será que você pode me abençoar nessa noite? Pai, eu, na frente das minhas irmãs aqui, Deus, eu quero reconhecer, Deus, que eu não tenho nada de mim mesma. Eu quero reconhecer, Pai, que essa palavra veio de Ti, Deus, e eu quero ser só um instrumento aqui hoje. Preciso da Tua graça e do Teu favor, Deus. Quebra cativeiros nessa noite, Pai. Abre cadeias, Deus. Quebra aguilhões, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra diz, Isaías 61, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pôr em liberdade os cativos, aqueles que estavam em prisões. Que essa unção venha e quebre todo jugo essa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Carcereiras ou libertadoras? Que temor de liberar essa palavra, mas ela é necessária. Eu tinha, como eu falei, me organizado, para ministrar de uma outra forma, mas eu creio que Deus precisa liberar essa palavra para esses dias. O porquê dessa palavra? Como que nasceu? Eu estava num lugar onde tinha muitas mulheres ministrando. Nesse lugar eu não estava ministrando. Eu fui para ser ministrada. Eu queria ser, porque, deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo, você que está aqui. Todas nós precisamos aprender e ser cuidadas. Eu preciso. Às vezes eu preciso chamar alguém, chorar, contar sentimentos ruins, ser ministrada, aprender algo novo. Eu não tenho tudo. E o maior erro está em quando nós achamos que nós não dependemos, não precisamos de mais ninguém e a gente sabe tudo. E com esse coração eu fui nesse lugar. E quando eu cheguei lá, gente, eu me vi dentro de um grande presídio. E sabe quando você entra num lugar e a sensação é ruim? Não sei se já aconteceu com você. Eu tenho muito isso de sentir as coisas. Cheguei lá, uma sensação ruim, meu Deus, que estranho. E teve uma hora que eu estava assim, sentada, e as pessoas começaram a ministrar sobre as mulheres. E as mulheres começaram a falar sobre dores, feridas na alma, começaram a cutucar a ferida das mulheres. E de uma forma muito impositória e autoritária, aquilo foi sendo colocado. E no meio dos corredores onde nós estávamos, passavam mulheres assim, ó. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu falei, Deus, o que é isso? O Espírito Santo na hora para mim falou, são carcereiras. Elas não estão envolvidas em libertação, mas em cárceres. Se alimentam das feridas das outras. Um carcereiro se alimenta do preso. Ele está ali porque o preso está ali. Eu anotei rapidamente, carcereiras ou libertadoras. E eu pensei, essa palavra vai ser para um tempo específico. E hoje chegou o dia. Eu não vou bater na noiva, porque eu nunca, jamais vou bater na igreja. A igreja é uma noiva linda e maravilhosa. Mas Jesus, Ele não bateu na noiva.
mas ele falava duramente com os fariseus. E hoje vai ser uma palavra que Deus vai desmascarar algumas coisas e vai nos libertar de prisões que nós estávamos. Você consegue me entender? Chegou a hora. Eu vi mulheres carrancudas se alimentando da ferida de outras mulheres. Eu vi líderes inseguros que precisam de estímulos e bajulação para continuar manipulando e dominando. Eu vi mulheres inseguras fazendo da sua própria casa uma prisão onde ela é a carcereira. Uma mulher dominadora esconde uma mulher insegura. Sabia disso? Tem mulheres que dentro de casa, elas são extremamente dominadoras. Eu conheci uma mulher que pegava o ticket, a nota fiscal do mercado do marido quando ele chegava em casa, porque ali está o horário. Você já percebeu isso? No ticket. Você não percebeu, né? E se percebeu, você não vai falar nada aqui hoje, né? Não vai falar nada. Oh, não, nunca vi. Ela olhava a hora que ele entrava no mercado. A hora que ele tinha saído do mercado. E ela vivia num aprisionamento tão grande da casa dela, da família dela. Os passos, tudo, ela estava atrás. Aquela mulher impositora. Porque às vezes, gente, a mulher impositora, não é nem que a ideia dela é melhor, mas ela precisa impor. Sabe por quê? Ela é insegura. A mulher dominadora é uma mulher insegura porque ela não sabe deixar as coisas. Deixa eu falar uma coisa. O seu domínio não impede o seu marido de te trair. E se é o seu domínio que impede ele de te trair, que casamento é esse? Onde uma pessoa para não te trair precisa estar presa a você. Não faça isso. Solte hoje tudo que você precisa soltar. O que segura um homem, sabe o que é? Primeiro é Deus. E depois é um casamento saudável. E quanto mais dominadora você é, quanto mais impositora você é, ciumenta, insegura, mais esse casamento vai ser atacado. Porque você deposita no seu marido todos os dias injeções de eu não acredito em você, eu não acredito em você, eu não acredito em você. De desconfiança. E se nós vasculharmos as raízes de uma mulher dominadora e insegura, nós vamos ver, às vezes, uma infância machucada, uma menina que foi ferida. Eu também vi e vejo homens inseguros que diminuem as suas mulheres para que eles possam se sentir melhores com as suas dores e feridas. Você já viu aquele tipo de homem que está sempre fazendo uma brincadeira na frente de todo mundo, depreciando a esposa? Já parou para observar que tem casos assim? Ele está sempre falando que ela está cheinha, na frente dos amigos. Ele está sempre dando um jeito de ofender ela, de ferir ela. Você quer conhecer um casal saudável? Os dois são cúmplices. Principalmente na frente dos outros. Eles se defendem, eles se elogiam. Às vezes uma brincadeira revela muita coisa, gente. E às vezes esse homem, eu conheço homens que eles têm que depreciar a mulher, fazer a mulher ficar no chão, mal. Quando ele vê ela no quarto chorando mal, ele se sente bem, ele fica bem. Volta a chamar ela de meu amor. Deus está quebrando esses cativeiros hoje. Deixa eu te falar uma coisa, não é para você se separar desse homem, não. E nem você, homem que está me ouvindo, se separar de uma mulher dominadora. Mas quando os espíritos são denunciados e desmascarados, parece que eles perdem o poder. Porque o inimigo gosta muito de agir nas trevas, escondido. E hoje o Espírito Santo vai te dar ferramentas para que você seja sábia o suficiente para desmontar todo esquema de manipulação dentro da sua casa, vindo de você ou do seu marido. Esquemas de manipulação de pessoas que estão ao redor de você. Essas cadeias precisam cair.
Deus quer curar as nossas raízes. Deus quer tocar em quem somos, nas nossas deformidades que assolam. Existem deformidades dentro de nós que não foi Deus que planejou. Vocês lembram daquela palavra que diz assim, que o inimigo plantou o joio no meio da noite, numa plantação de trigo? Ele usou o quê? À noite, quando ninguém estava vendo, e foi lá e plantou sutilmente joio. Olha o que a Bíblia fala. Ela diz que deixai que o joio cresça junto com o trigo. Porque se nós tentarmos tirar o joio, nós podemos arrancar aquilo que é bom, junto com aquilo que é ruim. Mas a Bíblia não esconde que o joio e o trigo têm destinos totalmente diferentes. Um vai para o fogo eterno e o trigo vai para o celeiro. O que eu quero dizer com isso? Existem coisas dentro do nosso coração que Deus está esperando para arrancar, porque às vezes se Ele arranca uma coisa ruim, Ele pode arrancar uma coisa boa junto. E Deus está esperando a hora certa de tirar as deformidades que o inimigo plantou sutilmente na nossa infância. Eu já falei sobre isso aqui. Às vezes são sementes que são lançadas lá na escola. Eu lembro uma vez, outro dia eu estava me sondando, orando, porque eu estava com aquela coisa, ai Deus, eu boto a mão numa coisa para realizar, eu me sinto perdida, parece que eu não consigo concluir ela. Eu não sou prática. Para mim é só Deus para mim conseguir concluir as coisas. Porque na minha natureza eu me perco quando eu vejo muita coisa. Eu não sou aquela mulher prática, resolvida. Eu fico ali dando volta. E outro dia eu falei, Deus, por que eu sou assim? Em outras coisas eu sou tão resolvida, por quê? E fui botar um louvor lá na sala, me jogar no tapete da sala, falar com meu pai. Pai, por que eu sou assim? Faça isso. Quando você não sabe por que você é assim, quando você não tem respostas, vá para Ele. Eu me deitei. E eu me lembrei que no segundo ano, que hoje é o primeiro das crianças, né? Pequenininhos, acho que eu deveria ter 7 anos. Eu não consegui concluir uma tarefa na sala de aula. Eu já era toda tímida. E acabou o tempo, o sinal, e eu não consegui concluir. Eu fiquei uma das últimas. E a professora falou assim para mim, tu nunca conclui nada mesmo, né? Ou nunca termina nada. Pronto. Quem que eu era? Aquela que não concluía nada. E eu estava só repetindo para mim mesmo o que eu ouvi lá atrás. Eu nunca concluo nada. Eu nunca dou conta de nada. Naquele dia eu chorei. Tudo que eu tinha para chorar. Eu falei, Deus, arranca esse joio que não foi o Senhor que plantou. Não foi o Senhor que plantou isso na minha vida, arranca agora. E Deus tirou aquela... me arrancou de um cativeiro. E eu quero dizer para vocês que eu estou concluindo algo muito importante. Estou escrevendo um livro. E estou concluindo. E vai ser mais que um livro, vai ser uma cura. Então são coisas que o inimigo plantou e nós dizemos, por que isso está em mim? A gente nem sabe. Comece a perguntar para o pai, porque ele vai arrancar. Mulheres feridas geram mulheres feridas. Uma mãe ferida gera uma criança ferida. Às vezes, quando nós, mães, temos sentimentos de rejeição, e os nossos filhos passam por isso na escola, se a gente não é sarada, nós reproduzimos nos nossos filhos as nossas dores. Tem mãe que chega ao ponto de ficar bravo com o amiguinho da escola. Ela volta, parece que não é mais com o filho, é com ela o negócio. Ela volta quando ela tinha 5 anos, em coisas mal resolvidas. E essa é a pior tragédia dos nossos dias, porque você acaba gerando conforme a sua espécie. Você não se assusta às vezes quem é mãe olhar para os filhos e dizer, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, é igualzinho a mim, não é? Às vezes, eu vejo a Isabela dando umas respostas, assim, meu pai, sangue de Jesus. Dando uns pitinhos, falo, meu pai. Porque você gera conforme a sua espécie. Você gera conforme você é. E é por isso que Deus está nos curando. Porque Ele quer que os nossos frutos sejam bons. Aquilo que saia de nós seja bom. Mulheres carcereiras. Vamos lá. Mulheres carcereiras
estão presas no mesmo lugar das mulheres que ela julga cuidar. Vou repetir. Mulheres carcereiras estão presas nos mesmos lugares das mulheres que ela julga cuidar, mas apenas mantêm presas. São pessoas que não emancipam ninguém, gostam de ver as pessoas dependentes delas. Isso na maternidade é a pior coisa na vida, principalmente de um menino, que é um homem. Uma mãe que não deixa um homem ser homem. Ela infantiliza esse menino. Esse menino chega na fase adulta, ele não sabe se relacionar, ele não sabe, porque ela fez tudo por ele. Ela não emancipou. Já viu mulheres que ao redor dela ninguém cresce? Ninguém. E, além de não crescer, relacionamentos quebrados. Não faz o que ela quer, relacionamento quebrado. Tem pessoas que têm uma coleção de relacionamento quebrado. Carcereira. Ou faz o que eu quero, ou sai. Vocês estão comigo? Eita. O silêncio é esmagador. Mas eu vou continuar. As mulheres carcereiras, na verdade, elas não são curadas. E quando ela vê uma pessoa ferida, ela vai se valer daquela ferida daquela pessoa. Elas prendem, limitam, retêm, são rudes, mandonas e autoritárias. Elas não têm humildade, é complexo de inferioridade. Tem cara de humildade, mas é complexo de inferioridade. E o complexo de inferioridade é muitas vezes o tripé que sustenta isso. Eu tenho conversado com mulheres que estão se libertando de uma liderança dessa forma, autoritária, impositória, manipuladora. E elas estão em pedaços, porque a pessoa começa a lançar então maldições. Se você sair daqui... Teve um caso que falou, se você sair daqui, o seu filho mais velho vai morrer. Começa a mexer, a falar coisas, a usar aquilo que você confidenciou. E um outro tripé que sustenta, porque olha o que eu vou falar para vocês, eu vou rasgar o verbo, posso? Eu vou falar verdades hoje. A Bíblia diz que a verdade tem o poder de libertar. Não existe chave melhor do que a verdade. Posso falar a verdade? A gente não pode mais ocultar dentro da igreja brasileira esse tipo de manipulação, controle e domínio. A gente tem que dizer um chega. Para que o verdadeiro evangelho venha para a luz e a gente possa viver esse verdadeiro evangelho. Com líderes saudáveis, homens e mulheres que amam o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, o Brasil ele foi número 1 em levantar líderes imaturos. Vocês lembram dos modelos de crescimento? Tinha uma célula, se a célula multiplicasse, ela tinha que multiplicar, dividir para uma outra célula. Não importava se aquele líder, se aquela pessoa tinha 3, 4 meses de conversão, se ela sabia ou não cuidar de pessoas. Você imagina você colocar uma criança de 5 anos, cuidar de outra de 1 ano. O que vai sair, gente? Se uma delas não morrer. E debaixo disso, houve muita liderança imatura sendo levantada na hora errada e muita gente ferida e machucada. Tem muita gente hoje que está até me ouvindo, que não bota mais o pé dentro de uma igreja porque foi ferido e machucado. Confidenciou coisas para as pessoas e teve a sua confissão largada no vento. Porque quem não é maduro não sabe guardar segredo. Falaram em nome de Deus quando Deus não falou nada. E outro tripé que sustenta é falta de vocação e chamado. Foram levantados, mas não tem vocação e chamado. Gente, um pastor, a gente conhece o pastor porque ele tem cheiro de ovelha. Um pastor ama estar com o povo.
Um pastor, ele não fica só aqui, ele quer estar lá nos atalaias, ele está envolvido em tudo. Um pastor não é apaixonado pelo microfone e por esse lugar, ele é apaixonado pelas pessoas. E sem vocação e chamado, você só sustenta um título, mas você não tem a unção para operar naquilo que Deus nem te chamou para fazer. Entende? Então é a complexo de inferioridade. Por que é inferioridade? Porque a pessoa não foi chamada. Você imagina, olha como que a igreja primitiva, eu estudei a história da igreja por muitos anos. Nós somos cristãos, mas nós não conhecemos a história da igreja, nós não lemos a Bíblia toda ainda. A gente precisa amadurecer. Eu estudei a história da igreja, eu estudei como que a igreja se movimentou nos primeiros 300 anos. Antes que Constantino lá fosse dizer, a igreja. Gente, por 300 anos os cristãos se reuniam em cavernas, eles eram mortos, perseguidos, não podia. E sabe como é que eles escolhiam as pessoas para serem pastores, os líderes? Porque elas eram. Eles só reconheciam, porque elas já funcionavam. Não existe uma escola que faz você pastor. Você nasce com o dom, com o chamado, está dentro de você. É igual um pintor, né? Eu sempre falo, se eu quisesse pintar aqui uma cachoeira bem linda, com uma paisagem maravilhosa aqui nesse canto, eu ia chamar quem para vir aqui? Quem que eu ia chamar? Um pintor. Mas como é que eu sei, como que eu vou escolher esse pintor? Através do quê? Das obras dele. Quando você vai fazer sua sobrancelha micropigmentada, você faz o quê? Você vai no Instagram da fulana. Porque se você vê o símbolo da Nike, você sai correndo. Você, vazei, deixar de seguir. Misericórdia, me livra, Senhor. Não, porque a gente vê cada coisa que Deus, né? Deus nos livre. Você escolhe mais do que nunca pelas obras. Você olha as obras e define. Essa é a forma que a igreja se movimenta. As suas obras falam por você. Não é o seu título que fala por você. É as suas obras. Aquilo que sai de você. E agora eu vou dar características. Aqui só estão aqui, ó. Eita. Aqui, ó. Elas falam mais que vocês, ó. Estão aqui no eita, meu Deus. Misericórdia, Deus. Características de pessoas que são reféns, que estão nesses cárceres emocionais. As prisioneiras, características delas. E deixa eu falar uma coisa. Ofensa é um cárcere. Estar ofendida é estar num cárcere. Essa pessoa se ofende facilmente, se ofende com tudo. Melindrosa, não pode falar nada para ela. Você tem que pisar em ovos com ela. Ela não consegue lidar até com os erros dela. Tem gente que se um dia disser assim, eu errei, cai durinho para trás. Porque toda a vida dela é mostrar que ela não errou. Gente, tudo bem se errar, entendeu? Nós vamos errar, eu vou errar. Certo? Dá para dar uma relaxada aí? Gente, não é perfeito, relaxa. Você vai errar. E quando errar, poxa, falei isso, me perdoa, não devia ter falado. E vamos embora. Ai, por que eu falei, né? Não, mas eu não disse. Não. Mas não foi o que eu disse. Para que isso? Foi, você disse. Mas não foi bem assim. Foi. Você falou tomate. Não disse tomate. É um outro tomate. Não, mas você falou, eu vi. Para. Eu falei, eu errei. Realmente, às vezes eu tenho problema. Uma vez eu menti. Vocês não, né? Eu sei. Sabe aquela mentira que vem de dentro? Você não teve tempo para pensar? Você quer se livrar de uma situação constrangedora. Me deram uma coisa para comer e eu não gosto daquele negócio. A pessoa fez com tanto carinho, tanto amor para mim. E ela tão feliz em me perguntar, daí tu gostou? Uhum. Aí eu, na hora, Espírito Santo, filho, isso é mentira. Falei, e ela ali na minha frente, pois eu passei horas cozinhando. Daí eu falei, não, peraí, eu menti.
Ela me olhou assim, é porque eu não gosto, me perdoa. Eu fiquei vermelha 5 minutos, ela riu, nós rimos, passou, do que ficar amarela para sempre. Sem graça, com uma mentira. Quando você começa a andar com esse Deus, você não tem medo de decepcionar pessoas com a verdade, porque a verdade liberta. A verdade é poderosa. São imaturas emocionalmente. Você se transforma presa fácil de carcereiros. Os carcereiros, matura, vem cá que eu vou te esconder aqui, vem cá. Começa a falar coisas que você não entende. São imaturas emocionalmente, espiritualmente. Tem uma fé rasa. Uma fé rasa, não conhece profundamente as Escrituras. Não conhece o Senhor. Sabe, às vezes nem... Eu não quero botar peso aqui em nome de Jesus. Não estou falando para você, porque os carcereiros fazem assim, ó. Tu tem que conhecer isso aqui de capa a capa. Já ouviu isso? O que adianta conhecer isso aqui de capa a capa e andar mais desviado do que os que estão lá fora? É melhor você saber 1 ou 2 versículos e praticar eles na sua vida, do que você saber muito, ler de trás para frente, de cor, e ter uma vida totalmente longe da presença de Deus. Uma vez eu estava estudando, me sentindo, Deus me deu porque Deus, Ele é bom, Ele é Pai. Pai corrige. Eu estava me sentindo a estudiosa. Eu estava, daí comecei a estudar profundamente. Como é que foi escolhido os livros da Bíblia? Comecei a me sentir assim. Sabe aquele tipo de pessoa começa a querer achar defeito na Bíblia? E o capetinha ali, isso. O capetinha fica junto. Uns teólogos bem desviados também junto. Estão rindo, é? Aqueles teólogos desviados. Aí eu sentei no meu sofá bem soberba. Vamos ver, vamos estudar mais sobre isso. E aí eu fui orar, eu falei, Deus, e se partes da Bíblia foram perdidas, e a gente não sabe, a gente está errando como igreja? Olha a resposta que Deus me deu. Jesus disse, está na palavra, que toda a lei, toda a Bíblia é resumida em amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo está resumido nisso. Tem pessoas que não conhecem esse livro, mas amam a Deus sobre todas as coisas e o próximo deles. Deus não vai lá em cima fazer uma prova de teologia com você para saber se você entende da Bíblia. Mas é o tanto que você viveu ela, o tanto que nos seus dias você renunciou, você passou vergonha, você corrigiu a sua vida para andar com Ele. É isso que vai valer. Pessoas em cárceres são volúveis, não estabelecem, vivem em ciclos de reprovação, vivem e morrem nos desertos. Sabe aquelas pessoas que você conhece 10 anos sem se ver? Fulana. E aí? Ela está com os mesmos problemas. Mudou até de marido. Os problemas são o mesmo. Ela não venceu os ciclos da vida dela. Ela viveu. São volúveis. São como aquelas ondas da praia. Não estabelecem nada, não se firmam em nada. E 3 cárceres podem ser esmagadores: medo, intimidação e insegurança. São aqueles cárceres que Deus quebrou na minha vida. O medo, a intimidação e a insegurança. E todos os dias, esses cárceres batem na minha porta, esses carcereiros, e falam, vamos entrar? Vamos entrar? O medo fala, por favor, entra por esse lugar. E a insegurança já vem dizendo, corre que eu vou te levar. Esses 3 inimigos nós devemos matar todos os dias. Sabe por quê? Todo dia, junto com orgulho, eles vêm bater na nossa porta. Dizendo assim, pense em mim, chore por mim. Eles vão dizer assim, não está com saudade de sentir medo? Não está com saudade de ter insegurança? Não está com saudade da intimidação? Não. Porque quando Deus te liberta, ainda que você sinta medo, existe uma coragem que brota de uma mulher que anda com o Espírito de Deus. Ele te batiza com uma coragem que não é comum, não. Esses dias,
Eu ministrei para a conferência do DT, que vai agora em agosto. Se você não fez a sua inscrição, faça, vai ser uma bênção. Eu gravei aqui, com 3 câmeras bem pertinho de mim. Gente, eu tremi igual uma vara verde. Eu falava, deixa eu me acalmar. Eu ia para um canto, a intimidação e o medo me aprisionando. Tu não vai conseguir, muitas mulheres melhores que vocês estão ministrando lá. Estou rasgando o coração, posso? Jesus, eu conto tudo. Rodrigo, depois tu edita. E vai ministrar Thalita Pereira, e vai ministrar Ana Paula Valadão, e vai ministrar Devi Tairos, meu Deus, eu comecei muito a passar mal. E vai ministrar Helena Tanuri, e vai ministrar essas mulheres, e eu, Senhor... E eu aqui, eu comecei a tremer, a minha boca começou a tremer, eu comecei a tremer. E aquelas 3 câmeras, não sei lidar com 3 câmeras. Tudo novo. E a intimidação começou a dizer assim para mim, tu não é nada, guria, tu não é ninguém, o que está fazendo aí? Já passaram por isso? De repente uma coragem que veio desse relacionamento com Deus, que eu não sei explicar, de repente... Começou a surgir dentro de mim uma palavra, começou a brotar uma coragem, uma verdade, quem eu sou nele, e não em quem a intimidação, o medo dizem que eu sou. Está lá gravada, já está? Vai ser liberada em agosto. Eu quero dizer para você que esses inimigos vão querer te prender. Mas eu vou dar características agora dos carcereiros. Carcereiros espirituais. Eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 23. Tem 4.300 mulheres nos assistindo. Mateus 23. Mateus 23 dá um raio-x dos carcereiros espirituais. Pessoas que se alimentam da prisão dos outros. Vamos lá. Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhe, mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Tudo que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que o de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de se assentar à cabeceira da mesa dos banquetes, de ocupar os lugares de sinagogas de honra. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e ser chamados de rabi. Até aqui. Eu quero começar falando que uma característica de um carcereiro, ele tem uma vida dupla. Eles têm uma vida dupla porque Mateus 23:3 diz assim: portanto, pratiquem o que eles dizem, mas não o que eles fazem. São pessoas que têm um discurso, mas têm uma outra forma de viver. Você já viu isso? E a gente é levado, ai tadinho, mas a palavra é uma bênção. Minha querida, se ele trai a esposa, se a casa dele é uma bagunça, por favor. Posso falar verdades? Quando você ver alguém com uma vida assim, cuidado, você pode estar nas mãos de um carcereiro. E essa é uma das maiores feridas da igreja. Líderes com vida dupla. Ministram lindamente, mas por trás só Deus sabe quem eles são. Esse reinado está caindo, o reinado de Saul, um reinado de aparências está caindo. Deus está levantando seus Davis, homens e mulheres escondidos, mas que têm o coração segundo o coração de Deus. Eu acredito em uma liderança nova que está nascendo. Eu creio numa igreja que está nascendo. Nunca se viu tanta coisa desmascarada. Vocês não estão percebendo esse ano? Tanta coisa vindo à luz e vai vir mais.
Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com a verdade, e a verdade ela rompe o tempo. Não importa quanto tempo passa, a verdade vai vir à luz. A mentira tem dias contados, a verdade ela permanece eternamente. E Deus está falando, olha, os fariseus, aqueles que gostam de falar, a maioria deles tem vida dupla. 2, são opressores. Lá no 23:4 diz assim: oprimem as pessoas com exigências insuportáveis. São dominadores. Conhecem pessoas assim? Com exigências insuportáveis? Agora, dentro da nossa casa, quantas de nós são dominadoras e têm exigências insuportáveis? O seu marido não alcança o seu nível de marido que você colocou para ele alcançar. Os seus filhos não alcançam o nível que você colocou. E a casa vive oprimida. Aquilo que é verdadeiro não floresce, é tudo escondido. Não conta para a mãe, não conta. Os filhos correm para o pai. Pai, pelo amor de Deus, se a mãe sabe. Quem é você? Com as amigas, ai querida, vem cá. Em casa, você não consegue usar sua máscara, né? É só para sair, não é verdade? Eu digo que tirar a máscara virou o novo tirar o sutiã e jogar em cima da cama, né? Chega em casa, é justamente assim, é em casa que as pessoas nos veem sem máscaras. E quem nós somos em casa? Você é aquela mulher perfeccionista, chata? A sua filha lava a louça, você não consegue elogiar. Olha aqui esse canto aqui, ó. Você não consegue ver nada de bom, você está sempre criticando, reclamando, botando o nível mais em cima. Dominadora é chata. As pessoas não têm prazer de estar contigo. Anda com uma nuvenzinha cinza em cima da cabeça. São opressores. Guarda Mateus 23. Queria que você abrisse em Juízes 9 rapidinho. Guarda Mateus 23 que a gente vai voltar. Juízes 9. Falando sobre domínio, sobre opressão. Quantos conhecem aqui a história de Gideão em Juízes? Que Gideão, Deus falou para ele, seja forte e corajoso. Eu vou com você. Depois de um tempo, Gideão consegue libertar o povo dos midianitas. Sabe quem eram os midianitas? Aquele tipo de inimigo que rouba a sua celebração. Ele deixa você planejar a festinha. Ele deixa você botar o balão. Ele deixa você dar tudo certo. As lembrancinhas, os convidados. Só que na hora da festinha, uma coisa muito triste acontece, dá errado e rouba a celebração. Esse é o inimigo. Ele não impede você de plantar, de fazer as coisas, mas ele vai roubar a sua alegria. É o midianita. O povo tinha que plantar, o povo tinha que colher, mas tinha que esconder. Porque os midianitas roubavam. E aí, eu acho lindo o que Deus fez. Porque então o povo é livre desses homens, dos midianitas. E Gideão gera filhos, muitos filhos. E sabe de uma coisa? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vou voltar já, vocês me ajudam a voltar. Porque eu preciso dar uma volta para ensinar uma coisa. Vocês lembram que surgiu no Brasil falando muito sobre paternidade? Palavras sobre paternidade. E eu sempre percebi que Deus queria curar a nossa paternidade, certo? Estão me entendendo? Só que muitas pessoas jogaram essa cura da paternidade para um outro homem. Usaram um pastor, um ministro. Ah, ele é o meu pai.
Ele é o meu pai. Colocaram a expectativa no homem. E todas as vezes que você coloca a expectativa no homem, você se frustra, sabia? Eu lembro que eu estava assim naquela época, quem é meu pai? Eu já tinha uma falta de pai. Quem é o meu pai? Aí o fulano é o meu pai, não tinha tempo para mim. Ai não, é o ciclano que é o meu pai, ele vai me cuidar. Um dia, na minha oração, Deus falou, eu sou o teu pai. Você não precisa de um pai terreno, porque eu sou o teu pai. Deixa eu te falar uma coisa, quando você não tem pai, quando você é órfã, quem te adota na mesma hora é Deus. Nunca mais diga eu não tenho pai, não, eu tenho. E quem me conhece sabe o quanto Deus é o meu pai. Outro dia, gente, lá em casa, é tudo apertadinho. É na conta. Entende? Não é assim, esbanjando. Eu estou há 10 anos sonhando com um lustre. Na igreja tem, na minha casa não. E eu precisava de uma mesa de jantar e eu não tinha essa mesa. As cadeiras sempre quebradas, sabe aquela coisa? Ai, depois a gente compra, depois. E aí eu disse, não, eu quero uma mesa de jantar, eu quero receber pessoas, eu não tinha, minha mesa era para 4 pessoas. E aí eu fui falar com meu marido. Falei, Telmo, olha só, uma mesa aqui, nem vai combinar uma mesa aqui. Falei, Telmo, eu quero uma mesa nova. Não, pensa, nós vamos botar aqui, 8 lugares. Essa sala vai ficar muito apertada com uma mesa aqui. E eu, não, Telmo, eu queria, tá, mas vê quanto é que é uma mesa. Fui ver a mesa, eu falei, 100 e poucos. Já viu quando você fala assim? 1000 e poucos. Esse poucos é quanto? Ai, Jesus. Aí, ele falou, não, a gente não tem dinheiro para comprar a mesa. Foi esse ano, isso. Eu comprei esse ano, né? Ano passado. Final do ano. Não, nós não temos dinheiro para a mesa. Eu falei, Telmo, mas a gente precisa de uma mesa. As pessoas vêm aqui. Outro dia eu tinha recebido o pastor Juscelio lá em casa. Eu fiquei com uma vergonha. 4 cadeiras igual. Nós tudo empilhado, a família dele. Nós numa mesa de 4 pessoas. Não dava para tomar café, não dá para nada. Eu falei, Telmo, não quero mais isso. Não, mas a mesa não dá agora. Aí eu fui para quem? Meu pai. Andei na sala vazia e falei, ai pai, queria tanto uma mesa aqui, mas não dá, né? Tanto uma mesa aqui, bah. Fui para a igreja. Cheguei aqui, cumprimentei o povo, meu celular começou a apitar. Falei, meu Deus, estava ali em cima. Quando o celular apitou, uma moça assim, pastora, a senhora vai vir ministrar aqui daqui 2 semanas. Eu falei, sim, tá tudo certo. Falei, tá. Passagem comprada. Então, Deus nos impulsionou a te ofertar antes de você vir. Falei, já está na sua conta. Só confirma se entrou o valor da mesa exato. Eu falei assim, porque a mesa era valor picado. E aí, eu não acreditei, gente. Eu não vou falar aqui o valor, mas era tipo assim, R$2.400. Quem que vai ofertar 2.400, outro oferta 2.500, sei lá, não vai ofertar picado. E essa pessoa ofertou picado. E aí, eu falei, Telmo, olha na conta. Não deu a mesa, né, mas o meu pai me deu. Amanhã estou indo lá comprar. E para a glória de Deus, a mesa está lá. E todos escolhem para a mesa. Fidelidade de Deus está lá. Porque Ele é o meu pai. Ele é o seu pai, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Daí vão dizer assim, a pastora que Deus preocupa com a mesa dela. Porque agora na internet é assim. Bobear nessa ministração vai ter comentário assim, a pastora da mesa. Deus é aquele que se preocupa com as coisas. Ele diz que Ele satisfaria os desejos do nosso coração. E por que eu estou falando isso? Por quê? Porque esse povo que foi liberto desse povo que roubava a celebração, tá ligado? O povo de Israel, que foi livre dos midianitas. Deus falou para eles assim, vocês não vão ter um rei sobre vocês. Eu sou o pai de vocês e o rei de vocês. Entendem? Olha a volta que eu dei para explicar uma coisa. Só que, olha isso.
No meio dos filhos de Gideão, existia um filho, que é Abimeleque. Que esse filho, ele foi um filho gerado com a escrava. Sabe aquelas pessoas que têm senso de rejeição? O que eu falei que o tripé que sustenta? Rejeição. Olha o que esse cara faz. Abimeleque chega e diz assim para o povo, ó: ei, vocês estão sendo governados por esses tantos de filhos de Gideão, por Gideão. Por que vocês não são governados por uma pessoa só? Por que isso? E aí o povo assim, parece ser boa essa tua palavra. E o povo caiu no erro de depender e de confiar no homem. Jeremias 17 diz que maldito é o homem que confia no homem. Sabe o que Abimeleque faz? Ah, então eu sou rei agora? Estão entendendo o que eu estou falando? Eu sou rei então? Então ele matou todos os filhos de Gideão em uma pedra. Todos, menos um. Jotão conseguiu fugir da morte, da matança. E Jotão se levanta e conta uma parábola que eu quero ler para vocês. Quando todos os irmãos estavam mortos, Jotão se levanta e diz assim, lá no 7. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou: ouçam-me, cidadãos de Siquém, ouça-me, se querem que Deus os ouça. Certa vez, as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram à oliveira: seja nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e as pessoas, só para ser mais alta de todas as árvores que o vento agita? Então disseram à figueira: seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: eu devo deixar de produzir os meus frutos doces e deliciosos, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à videira: seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: eu devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: seja o nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: se querem mesmo ungir-me como seu rei, venham abrigar-se à minha sombra, senão que saia fogo de mim e queime todos os cedros do Líbano. Sabe o que eu aprendo aqui? Que pessoas que têm identidade, que sabem aquilo que produzem, os frutos que carregam, elas não querem dominar ninguém. Tem mulheres aqui que são como oliveiras. Você produz uma unção. E já chegaram para você e disseram: por favor, me domina, por favor. E você diz: olha, eu não vou deixar de produzir o meu azeite para dominar você, para ser só uma árvore alta que o vento agita. Tem outras mulheres que são como a figueira, produzem figo, a doçura. Quantas vezes chegaram para você: seja o nosso rei. E você diz: irmãs, às vezes aqui nós recebemos pessoas tão feridas da religião, tão machucadas, tão acostumadas com o cativeiro, que elas chegam aqui no culto, no domingo, elas dão as mãos assim para nós, ó. Me acorrenta de novo. Elas não sabem ser livres. A gente aqui não tem carteirinha de dízimo. Eu não sei se você dizima ou não. Nós escolhemos caminhar assim. Uma escolha. Muitos dizem: isso é loucura. A loucura, nós estamos aqui por essa loucura. Nunca nos faltou nada, porque Deus sempre, sempre vai sustentar aquilo que Ele promove. Eu não preciso fazer nada, eu só preciso ser fiel a Ele e caminhar com Ele. E as pessoas às vezes chegavam aqui e diziam assim: mas não tem carteirinha. Não, você dá, você livremente. Tá, mas aí tu não vai saber. Não, mas é Deus que precisa saber, não sou eu. Aí depois voltar: tá, mas se eu quiser participar de um ministério, eu posso? Eu falei: pode. As pessoas não sabem lidar com a liberdade que é em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: foi para a liberdade que Ele te chamou. Foi para ser livre que Ele te chamou.
Esse Abimeleque são ministros que matam ministros na pedra. Você já viu pessoas que matam outras para poder se sentir, sabe, aquele tipo de pessoa que precisa diminuir as outras para ficar bem? Matam na pedra, destroem. E Deus está falando: eu estou chamando aqueles que têm frutos, aqueles que caminham comigo. E sabe quem que vai levantar a verdade? Os sobreviventes. Jotão foi o sobrevivente. Eu tenho sobreviventes aqui da religião. Eu tenho sobreviventes aqui de Abimeleque. Tem sobreviventes aí me ouvindo. Nessas 4.400 pessoas, tem Jotão aí me ouvindo. Sobreviventes de matanças em pedras. Em nome de Deus. O Senhor vai trazer liberdade hoje. Terceiro, se exibem e amam os títulos. No 23:5 diz: tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos, de costume. Gostam de se assentar à cabeceira das mesas dos banquetes. Gostam de cadeiras aqui em cima. É por isso que tem várias aqui em cima. Gostam de cadeiras vermelhas aqui em cima e se assentam para ter um lugar de destaque. Deixa eu falar uma coisa: quando Jesus te liberta, você entende que nós somos todos irmãos. Você não precisa de lugar de destaque, você precisa ser cheio de Deus. E Jesus fala: tudo o que fazem é para se exibir. Evangelismo, às vezes promove para se exibir. Dizem, é para ajudar as pessoas. Sabe a turma do aleluia? Aleluia a mim, glória a Deus a mim. Eu conheço pessoas que, se você não chamá-la de pastor ou pastora, ela te repreende. Sabe por quê? Eu acho que na identidade dela está pastora. O meu nome é Viviane. Pode me chamar de pastora? Pode. Mas se me chamar de Viviane, não vai tirar. A minha autoridade não está no título, está em quem eu sou nele. Tem gente que, se não chamar de semideus, querubim, fica mal, fica brabinho. Outro dia, fui conversar com uma mulher. Então, pastora, é bispa. Desculpa aí. Bispa, desculpa. Não deixa isso roubar o teu coração. Carcereiros amam lugares de destaque. 4. São religiosos e não espirituais. Eles resistem à liberdade em vez de corajá-la. No 23:13 você vai olhar ali, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Eles costuram o véu que Jesus rasgou, cobram pedágio. Você me dá uma oferta de tanto, eu oro por você e a bênção está na sua vida. Isso é mentira. Deus quer estabelecer o seu sacerdócio. Você tem livre acesso a esse lugar. Você não precisa de um pastor, de ninguém. Você tem livre acesso à presença do Pai. A espiritualidade não é uma capa que você veste, é uma vida que você vive. E essas capas precisam ser arrancadas. Eles te olham, essa tua fé está muito emocional. Outro dia uma pessoa me falou: ai, tu chora, né? Tu chora tanto. Eu falei: vai cuidar da tua vida? Vai tu chorar, vai tu orar, vai cuidar da tua vida? Eu sou aquele tipo de pessoa que Deus tem que me controlar. Não permita que costurem o véu de novo. Jesus já rasgou ele. Você tem livre acesso. Você pode entrar
e falar com o seu pai. Jesus é o único caminho. Não é a igreja Abapai, não é a pastora Viviane, o pastor Telmo, não é a igreja X, a igreja Y. É Jesus o único caminho. Nenhum pastor morreu numa cruz por você. Nenhum ministro famoso morreu numa cruz por você. E nem vai morrer. Male, te dão uma resposta na internet. Eu falar uma coisa: Jesus é o único. O único. Cinco são oportunistas. No 23:14 diz que a aflição os espera. Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. E depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Igrejas que usam o evangelho da prosperidade que não existe, para arrancar dinheiro de pessoas pobres, de viúvas. Vivem de aparência. Lá no 27, que a aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, podres por dentro. Condenam em vez de perdoar. Olha o que a Bíblia diz aqui, gente. Eu quero que você leia isso. 23:15. Deixa eu ver se é isso. Quero que você leia. 23:15. Olha aqui. Atravessam a terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno 2 vezes pior que eles. Sabe o que isso significa? Eu encontrei pessoas no mundo, no presídio, na zona de prostituição, dizendo assim para mim: não, eu não posso entrar na igreja, eu não sou digna. Eu falei: quem foi que te falou isso? Quem foi que disse que você não é digna, você é amada? Raabe está em Mateus 1 para mostrar que uma prostituta, quando ela escolhe por Deus, Deus pode mudar a vida dela. Quem falou para você? Esses são os carcereiros. E agora eu quero falar rapidamente das libertadoras e dos libertadores. Se você quer um raio-x de libertadores, vai em Mateus 5, lá na sua casa. Você vai ver as bem-aventuranças, Jesus falando quem são eles. Mas primeiro, são pessoas que têm identidade resolvida. São figueira. Eu vou deixar de dar a minha doçura para... Não, eu sei quem eu sou. São libertadoras. São pessoas que nos aproximam de Deus. Todo libertador vai te aproximar de Deus. Ele não vai dizer assim: não se aproxime de mim. Eu vou orar por você, vou fazer uma unção poderosa, uma oração poderosa. Não, ele vai dizer assim: vem cá, vou te ensinar. Vamos buscar juntos, vamos orar. Você precisa desse lugar em Deus. São integrais. Eles não têm vida dupla, eles são de verdade. Você já viu? Nunca se viu tanto no mundo. Esse alimento é integral, arroz integral. Não sei o que é integral. Por quê? Porque é inteiro, está tudo ali. São integrais. Não possuem dualidades de caráter. O que ele é aqui, ele é em casa. Nos aproxima das pessoas, não vive quebrando e promovendo discórdia. Uma coisa que o carcereiro faz é dizer assim: não anda com a fulana, não anda com a beltrana, porque pessoas inseguras têm medo de relacionamentos fortes. Nos ajudam a ser de verdade, nos impulsionam a buscar a nossa verdadeira versão. Nos aceitam como somos, mas nos ajudarão a melhorar. Sua influência me impulsiona a amar e perdoar e ser responsável. Me dá a oportunidade de crescer. Eu lembro que quando a reunião de mulheres começou com 10 pessoas numa sala. Quando isso aqui começou a acontecer, nós já tivemos reuniões aqui com 2.500 mulheres. Uma quinta-feira normal, sem ser conferência. Quando isso começou a acontecer, eu falei: Deus, eu não posso mais, eu não consigo mais cuidar, alcançar. E Deus me deu uma visão de mulheres sendo discipuladas, cuidadas, amadas, dirigidas. E Deus falou assim, eu falei: que lindo isso! Uau! Eu vou participar disso. Deus falou: não, eu te dei a visão, mas não é para te participar.
Eu quero que você abra a porta e seja porteira, porque vai passar muita mulher e outras vão cuidar. Deus falou comigo, existem águias ao teu redor que precisam voar. Eu lembro que eu compartilhei com a Lani, eu falei, Lani, Deus me deu o cafezinho da tarde, que é um ministério com poucas mulheres para ouvir a palavra, um louvor, juntos na mesa, comendo, ter relacionamento. A gente não precisa de uma amiga de verdade. Como é bom a gente às vezes sentar com alguém, como é bom ter um ambiente de mulheres que amam a Deus, que oram junto com a gente. Às vezes o casamento algo está pesado, elas ajudam a segurar o fardo. E o cafezinho nasceu. Eu lembro que eu acho que eu fui numa reunião de final de ano, só para dizer. Aí a Lani assim, tá, não, eu organizo tudo e tu ministra. Eu falei, não, é tu que ministra. Ela, não, é tu. E aí elas me convidaram, vem no cafezinho. Eu falei, eu não apareço nesse cafezinho. Porque nós devemos saber a hora que nós precisamos impulsionar e deixar os nossos filhos irem. E hoje, o cafezinho se espalhou para tantos lugares. Até fora, né? Daqui de Santa Catarina, tem muita pessoa fazendo. Fora do país, lá em Orlando, tem uma moça fazendo, uma amiga nossa, fazendo esses cafezinhos com as mulheres. É um cafezinho na mesa, com palavra, com louvor, com conversa, com choro. E a Lani cuida disso e tem levantado outras líderes para estar cuidando de mulheres. Gente, o que Deus tem feito é lindo nesses cafezinhos. Se você quer participar, que você é daqui, no final do culto, procure a Lani. Pode levantar a Lani para ela saber que é tu. Essa moça bonita. Pode chamar ela, se você quer participar dos cafezinhos. E eu falei, eu não posso participar, eu tenho que deixar fluir. Entende isso? Assim é com nossos filhos, tem coisa que você não pode. Nós castramos as pessoas. Alguém que eu possa ser eu mesmo. E me ajuda a me tornar a pessoa que Deus quer que eu seja. E não são dominadores. Eu não estou falando aqui para você desobedecer líderes, para você... Não é isso, gente. Eu estou falando para você se submeter a uma liderança saudável, coerente. Pastores têm um coração de Deus. Sabe por quê? A unção desce, tá? A unção desce. E você acaba, às vezes, sendo moldado por uma liderança que está distante de Deus. Doeu ministrar isso? Dói. Mas sabe de uma coisa? A verdade liberta. E Deus está girando chaves hoje na sua vida. E sabe o que Deus vai fazer hoje aqui? Ele vai quebrar cadeias. E Ele vai derramar bálsamo de cura em pessoas que estão feridas com a noiva. Estão feridas com Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus está te levando para um lugar saudável. Deus está mudando a sua história. Queria que você se colocasse de pé. Queria chamar o grupo de louvor aqui.